Então vamos dar sequência, temos aqui o artigo criado, eu não vou perder muito tempo formatando ele, mesmo porque não tem tanta necessidade. Os recursos que faltam aqui vocês têm que colocar em HTML, ou clica aqui, ou vem aqui em trocar editor, que ele mostra os códigos em HTML. Se quiser usar o Dreamweaver para fazer lá, né, o código e trazer para cá, é uma boa também, costumo fazer isso aí. Nas opções de publicação aqui, eu tenho o nome do autor que vai publicar isso aí, né? Quando eu for visualizar, ele vai mostrar o nome do autor em que eu colocar aqui, ou eu posso selecionar, né, um usuário para fazer isso. Está super user porque é o usuário de início que nós não nomeamos ele. Então ele fica pegando aquele usuário lá. Depois a gente vai renomear os usuários e vamos colocar aqui. Eu poderia dar um apelido para esse usuário, vou colocar meu nome aqui para ele. A data da criação desse artigo, né, o início que ele vai publicar, eu posso criar ele hoje, por exemplo, para que ele seja publicado. Deixa eu voltar aqui que eu cliquei e fiz merda. Para que ele seja publicado 2 dias depois, eu posso fazendo isso para que o meu site fique sempre atualizado. Aqui, quando eu quiser que ele saia, né, eu marco uma data também para encerrar a publicação. Se eu clicar aqui do lado, ele mostra o editorzinho aqui de data. No mais, as opções importantes são essa aqui. Nas opções do artigo, que tem esse negócio de usar global, isso aqui, por exemplo, quando tem o título do artigo que eu clico, ele já funciona como link. Usar global é o padrão, link de categoria, para quando eu clicar na categoria ele abrir o artigo que tem dela. Diversas opções aqui, exibir avaliação, tal global ele não mostra. Se eu colocar aqui para exibir, a avaliação vai ser para o visitante do meu site poder avaliar aquele artigo e dar uma nota para ele. Vamos testar ali para vocês verem. Vou clicar em salvar e fechar, ele vai salvar as informações que eu fiz desse artigo aqui e nós vamos visualizar. Para visualizar ele, eu vou abrir aqui o site, né, Gazeta. Pronto, no Home. Se ele pedir o acesso, a gente vai ter que acessar para depois cair lá dentro, porque tem essa tela de início falando que ele está em manutenção. Então, eu vou entrar com o usuário e a senha. Ele vai cair dentro do site, vai ter o nosso menu que nós criamos aqui à direita com notícias, né, o Home e o Notícias. Quando eu clicar em notícia, ele tem que mostrar para mim as matérias referentes àquela notícia. Só mostrou da categoria de saúde, lógico, eu só tenho artigo para ela. Se eu clicar em saúde, que é aquele recurso que eu estava falando de link nas categorias, ele abre para mim aquele texto que é o artigo ABC da alimentação que nós fizemos aqui. Então ele tem aqui, né, o conteúdo referente a esse nosso artigo aí. E aqui tem, né, a avaliação do usuário, que foi aquele item que eu habilitei lá, né, para poder fazer uma avaliação. Então, isso aqui é bem prático. Se eu criar outros artigos, né, por exemplo, quero criar outros artigos dentro ainda dessa categoria de saúde. Vamos ver como que isso vai ser apresentado, né, aqui na página para a gente. Vou voltar lá então e vou pedir aqui um novo artigo. Então, esse outro artigo aqui, eu vou colocar para ele, por exemplo, coma bem, né, inventar qualquer coisinha aqui. Não vou configurar nada ali, só vou colocar aqui um texto para ele, que na verdade pode ser até o mesmo texto da ABC da alimentação, só para ter um conteúdo lá. Ok, beleza, vou deixar ele dessa forma e vou mandar salvar. Não vou configurar mais nada para esse artigo aqui. E vou criar um terceiro artigo também, para a gente visualizar os 3 lá dentro. Eu dei um mole aqui, que é o seguinte, ele tem que fazer parte da categoria saúde também. Então eu quero que os dois sejam parte da mesma categoria, que é a categoria de saúde. Vou salvar e fechar para dar a opção de criar um novo artigo aqui. Ele vai carregar, vai voltar, ele demora um tiquinho aqui, novo. O terceiro eu vou colocar um outro texto diferente e vou colar o mesmo texto ali pra gente. Vou colocar um título diferente e colar o mesmo texto. Então aqui eu vou colocar faça dieta, por exemplo. Vai fazer parte da mesma categoria que a saúde e vai manter aqui o mesmo texto. Não vou nem colocar a imagem, que eu já ensinei como que faz imagem. Vou salvar e fechar. Vamos testar para visualizar como que ele vai apresentar para mim esses 3 itens aqui. Então cliquei em notícias, ele vem para a categoria onde tem matéria, que é de saúde. Vou clicar em saúde e ele vai mostrar para mim aqui, as 3 matérias. E lembrando que a última que eu coloco, que eu insiro, né, o último artigo, ele fica em primeiro. Então ele mostrou para mim a data em que eu inseri, a hora em que eu inseri, por qual usuário ele foi escrito ali. Aqui para baixo eu tenho dividido em colunas, óbvio que tem como eu ainda ajustar isso aí, os outros 2 artigos, né, o Coma Bem e o ABC da alimentação saudável. Se eu quiser
ordenar isso aqui na minha página, aqui embaixo eu tenho a ordem dos artigos, 1, 2 e 0. Então eu posso trabalhar em cima dessa ordem aí, trocando, né, a posição de cada um dos nossos artigos ali. Na próxima aula a gente vai trabalhar com isso aí.